dois trailers de House of the Dragon trouxeram muitas novidades para a segunda temporada da série, que está chegando no dia 16 de junho. Mas apesar disso, muitas perguntas continuam em aberto sobre essa nova temporada. E no vídeo de hoje, listei alguns dos mistérios que esses trailers ainda não responderam. E talvez a gente só vai saber quando a série finalmente lançar. Meu nome é Pedro e você está no Westeros Brasil, um canal 100% focado no mundo de Game of Thrones. Então se você, assim como eu, é fã da saga, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu quero falar é talvez um dos mistérios que eu menos acredito, mas tem muita gente na internet que está acreditando nisso, que é sobre a Rhaenyra Targaryen ir para a guerra. Para quem não sabe e nunca leu os livros, a Rhaenyra não participa de nenhuma guerra durante a Dança dos Dragões. Ela não é uma guerreira. Entretanto, nos trailers, tanto no primeiro como nesses dois últimos, nós temos várias imagens com a Rhaenyra indo com seu dragão em algum lugar, e várias pessoas teorizam de que ela estaria se preparando para a guerra. Além disso, a própria mudança de sua personalidade depois da morte do seu filho faz com que muitas pessoas teorizem de que a Rhaenyra irá sim participar de uma guerra. Entretanto, eu já acho bem difícil disso acontecer, primeiro porque eu acredito que todas essas cenas sejam em relação ao fato da Rhaenyra estar procurando os restos mortais de seu filho, e também porque não há nada disso nos livros. E eu acho que você fazer uma grande alteração dessa iria mudar com muita coisa na história. Entretanto, ainda é algo que muitas pessoas teorizam e a gente vai ter que esperar o lançamento da nova temporada para ter certeza. Um outro ponto também que está levantando bastante teoria é sobre a Baela Targaryen, de que se ela vai ou não para a guerra com sua avó, a Rhaenys. Aqui vai um spoiler bem pesado dos livros, então se você ainda não assistiu, recomendo passar adiante no vídeo. Basicamente, a Rhaenys, ela tem uma guerra contra o Aegon e o Aemond, lá em Porto Real. E aí o que acontece? Nessa guerra ela acaba morrendo, né? É a morte da personagem. Porém, muitas pessoas estão teorizando que a série vai fazer uma mudança para que a Baela vá junto com sua avó. Ou seja, na verdade seriam 2 contra 2 e não 1 contra 2, que nem é nos livros. Muitas pessoas estão teorizando sobre isso, principalmente porque nós temos a personagem com o seu dragão aparecendo em vários momentos nos trailers. Então muita gente está pensando que por causa desse foco que eles estão fazendo e desse link da personagem com o dragão, de que ela vai ter de fato uma participação na guerra. Se isso vai de fato acontecer ou não na série, aí de novo a gente vai ter que esperar. Mas eu acho que poderia sim ser uma mudança, até porque seria algo mais pontual, seria diferente da Rhaenyra ir para a guerra, porque isso iria mudar muitas e muitas coisas, mas esse seria apenas um ponto. Então poderia ser já uma mudança possível. Indo agora para o norte, nós temos várias perguntas. A primeira pergunta é em relação ao destaque do norte. Isso acontece porque no trailer nós só temos um pedacinho do trailer, né? Do trailer do Team Black, que aparece o norte. E fica a curiosidade assim para saber qual que vai ser a importância dessa casa. Isso acontece porque o norte vai ter mais relevância na história mais adiante, né? Não é agora necessariamente que eles têm muita relevância, mas a gente sabe que o norte e a casa Stark tem muita importância em Game of Thrones. Então assim, eles são, por exemplo, a casa mais importante de Game of Thrones. E eles são, junto com a casa Targaryen, as casas mais populares. Então assim, fica na curiosidade de saber qual que vai ser a importância e o tempo de tela do norte e do Cregan Stark. Junto com isso, tem uma outra pergunta que é em relação a Sarah Snow, que é a suposta irmã bastarda do Cregan. Isso acontece porque existem vários mistérios rodeando as personagens da Sarah Snow, e a gente nem tem certeza se essa personagem existe de fato ou não. Então também fica a curiosidade para saber se a série vai escolher ir por esse caminho de adaptar a Sarah Snow ou vai simplesmente ignorar a existência dessa personagem. Então tudo isso aí envolvendo o norte, sobre sua participação, o destaque que
o destaque que o Kragan Stark vai ter e a Sarah Snow são várias perguntas que ficam em aberto. Por falar também em personagens que não apareceram, ou podem ou não aparecer, que nem a Sarah Snow, nós temos alguns outros personagens que ainda não apareceram. Por exemplo, da Aerion Targaryen e a Alice Rivers. A gente tem a confirmação já que a Alice Rivers vai aparecer. Isso é óbvio, até porque já existe oficialmente a escolha da atriz, né? Eu vou estar deixando aí aparecendo a imagem da atriz selecionada, então a gente já sabe que ela vai aparecer, mas a gente ainda não tem nenhuma imagem dela como personagem, ela ainda não apareceu nos trailers. Então também fica a dúvida da participação e da relevância que essa personagem vai ter na série. E o outro, mais importante, eu acho que é o da Aerion Targaryen. Recentemente, o produtor, o showrunner da série, falou que o da Aerion tá sim em House of the Dragon. Mas primeiro, a gente não sabe nem sequer quem é que vai interpretar o personagem. E segundo, qual que vai ser a relevância dele, porque é muito estranho o personagem não ter sido sequer mencionado na primeira temporada. E ele tem muita importância na Dança dos Dragões. Então, e vários outros personagens ainda, não vou ficar listando todos, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas fica aí essa curiosidade de saber, primeiro, em que momento e se eles vão aparecer, e também qual que vai ser a sua participação e relevância na história. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é em relação às outras grandes casas. Nós ainda não tivemos nenhuma menção ainda à Casa Tully, à Casa Arryn e à Casa Tyrell, por exemplo. Então assim, a Casa Tyrell a gente sabe que eles não participam da Dança dos Dragões, mas a Casa Tully e a Casa Arryn, eles participam. Então assim, eles ainda não apareceram na série e nem sequer nos trailers eles tiveram sequer uma menção a essas casas. Então também fica aí o mistério sobre sua participação ou não na série. Já a Casa Baratheon e a Casa Lannister, eles já aparecem na primeira temporada. Principalmente a Casa Lannister tem um pouco mais de relevância. E também a Casa Baratheon tem a relevância lá no último episódio da primeira temporada. Mas eles ainda não apareceram nos trailers dessa temporada. Então também fica aí a dúvida de como que vai ser a relevância de todas essas casas. Isso é algo que me deixa bastante curioso, porque eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto de Westeros é essa variedade de casas e essa variedade de histórias. Eu geralmente não gosto muito quando uma história fica muito focada em só uma coisa. Então eu acho que quanto mais casas e exércitos diferentes em locais diferentes aparecerem, vai ser melhor para a série. Antes de nós irmos para o último mistério que eu levantei aqui, eu queria pedir duas coisas. O primeiro, que no link da descrição eu vou estar deixando os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, para caso você queira comprar. E se você tiver comprado através desse link, você estará ajudando o canal e não pagará nada mais por isso. E o segundo ponto que eu vou pedir para vocês comentarem aqui alguns outros mistérios, algumas outras perguntas em aberto que vocês também tiveram no trailer, porque obviamente eu levantei algumas perguntas aqui, mas eu obviamente não vou conseguir trazer e responder tudo em apenas um vídeo. Então podem deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo, e aí a gente vai ficar debatendo sobre esses outros mistérios, sobre essas outras perguntas. Para finalizar, uma outra coisa é a respeito da rivalidade do Aemond com o Daemon. Basicamente essa é a maior rivalidade da Dança dos Dragões, e é uma rivalidade que eu gosto demais. Nesses trailers, nesses últimos trailers, nós já tivemos um pitaco, um gostinho de como que vai ser essa rivalidade, mas o mistério fica até que ponto que eles vão avançar com isso. Se a gente vai ter toda a resolução desse conflito já na segunda temporada mesmo, ou se isso vai acabar avançando para uma terceira temporada. Então fica aí a curiosidade. Eu espero que quanto mais tempo a gente tenha com esses dois personagens, melhor, porque eu acho que eles são um dos melhores personagens da casa Targaryen nesse momento. Então eu acho legal que a gente tenha muito destaque deles. Mas fica aí essa dúvida, de fato, até que ponto que eles vão avançar, se eles vão fazer mudanças ou não dessa rivalidade, se eles vão colocar mais embates entre os dois. Então tudo isso aí é muito curioso e sinceramente me deixa bastante empolgado. E se você quiser assistir a análise
dos dois trailers, né, eu fiz análises separadas, eu vou estar deixando aqui na descrição. Na esquerda estará aparecendo análise do trailer do Team Black e na direita estará aparecendo análise do trailer do Team Green. Então é só você escolher aí qual que você quer assistir e a gente se vê nesse próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima e tchau!